querido irmão, querida irmã, a paz do Senhor Jesus. Muito obrigado pela sua participação, pela sua atenção, por já ser inscrito aqui em nosso canal. Lembrando, se você está chegando hoje, inscreva-se no canal da nossa igreja, para que você receba os conteúdos produzidos aqui sempre com muito carinho, por toda a equipe da nossa igreja, a nossa equipe de mídia, de comunicação aqui, e você continuará nos auxiliando e contribuindo para a expansão da pregação da Palavra de Deus. Hoje vamos estudar a nossa segunda lição, a escolha entre a porta estreita e a porta larga. O texto áureo, Lucas capítulo 13, versículo 24. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Sério, né? A verdade prática, a porta estreita não é uma opção, mas a única alternativa disponível para o crente entrar no céu. Para quem acompanha a leitura diária, a ideia da porta estreita presente no Antigo Testamento, Provérbios 15, o sábio escreve sobre isso. Em Mateus, no capítulo 5, os princípios celestiais da porta estreita. Há quem diga que ser cristão é um peso muito grande, mas o fato, é o que nós vamos estudar hoje, é que a porta continua sendo estreita. A renúncia e a glória progressiva da porta estreita. Quem fez a leitura na quinta, a recompensa de quem entra pela porta larga. Então, para tudo, há uma paga, há uma recompensa. Então, se é estreito o caminho para o céu, né, o caminho largo conduz o homem à perdição, ao inferno. A porta estreita é um chamado ao arrependimento. E, por fim, a porta estreita é um caminho de confissão e de perdão. A leitura bíblica em classe da lição de hoje, Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, no capítulo 7, versículos 13 e 14, depois do 3, versículo 1 ao versículo 10. E repete-se lá na leitura o texto áureo, né? Entrai, entrai. Então, observe que o verbo entrar ali está no imperativo, é uma ordem, é um conselho, tá? Escolha entrar, lute para entrar, exercite-se para entrar, faça todo esforço, se desgaste, se necessário, para entrar. Entrar onde, William? Pela porta estreita, porque larga é a porta, confortável, espaçoso, amplo, agradável o caminho, que leva a pessoa ao prejuízo, à perdição. E a Bíblia diz, e muitos são os que entram por ela. Que o Senhor Jesus nos guarde, que tenhamos a convicção de que temos um modelo a seguir, o modelo de Cristo Jesus, que nos ensina. A lição de hoje tem como objetivo, então, explicar a analogia da porta estreita e do caminho apertado, sempre de um ponto de vista bíblico e teológico. Nosso segundo objetivo é destacar que a decisão pela porta estreita requer uma vida de renúncia, requer uma vida de disposição para enfrentar os desafios da caminhada cristã. E, por fim, como objetivo, apontar que a entrada pelo caminho estreito está baseada no arrependimento, está baseada e centrada na confissão de pecados e também no nosso estilo de vida. Em nome do nosso pastor presidente, pastor Samuel Padilha de Siqueira, nós queremos mais uma vez agradecer você, desejar que esta aula seja uma bênção para você e para a sua família, e esses e outros assuntos você acompanha a partir de agora com nosso irmão, nosso amigo, o pastor Diego Fonseca. Olá, queridos, paz do Senhor Jesus, minha gratidão, pastor William Enoch, que nos antecedera, e a todos vocês, a minha satisfação em poder reencontrá-los aqui no canal AD Prudente Oficial, essa plataforma de estudos, de cultos, esta plataforma que tem sido bênção para a sua vida, para a sua família, e é sempre muito bom poder revê-lo por meio desse canal, a fim de que possamos, de alguma forma, cooperar
colaborar com você, caríssimo aluno ou professor da Escola Bíblica Dominical. Bem, é sabido e já dito que temos tido a oportunidade de estudar sobre a carreira que nos está proposta. Os estudos contemplados nesse segundo trimestre são comentados pelo pastor Osiel Gomes, como a propósito a lição de hoje, que fala sobre a escolha entre a porta estreita e a porta larga. Vejamos que, introdutoriamente, o pastor Osiel destaca que se trata de uma lição simbólica. Haja vista que, quando digo que se trata de uma lição de cunho simbólico, obviamente que a lição em si carrega consigo ipsis literis a linguagem bíblica, por assim dizer. Mas ela traz consigo uma simbologia dessa metáfora utilizada. Porta estreita e larga, caminho apertado e espaçoso. Essa metodologia bíblica proposta por Cristo Jesus é, portanto, ecoada por meio do pastor Osiel, a fim de que por elas possamos exaurir informações que, de alguma forma, eduquem a nós enquanto cristãos. Bem, o primeiro assunto fala sobre portas e caminhos. Vejamos a compreensão de porta estreita. Essa compreensão ou ideia, ela se estabelece não só em caráter neotestamentário. Era e é muito comum em pesquisas feitas por você, na condição de um leitor ávido e voraz da Bíblia Sagrada, se deparar com esse tipo de exposição no contexto veterotestamentário. Isto é, na Bíblia do Antigo Testamento, é muito comum nos depararmos com informações relacionadas à porta. A propósito, a literatura judaica faz esse tipo de abordagem. O próprio livro de Provérbios, que faz menção e evidencia a figura do rei Salomão, no auge, no ápice de sua compreensão e sapiência, capítulo 15, verso 24, ele trafega por essa via. Agora veja que, uma vez considerada que essa compreensão se estabelece tanto em caráter vétero quanto neotestamentários, a porta era a entrada oficial de um edifício e, considerando cidades antigas, era o elemento fulcral para a introdução em uma cidade. Comumente, as cidades eram cercadas, muradas com algumas fortalezas e havia a entrada principal dessas cidades. Algo extremamente comum nos tempos antigos. E era justamente por meio de uma porta relativamente estreita, e aqui eu abro um parêntese para que fique claro a minha consideração. Eu estou considerando a porta estreita pensando no aspecto grupal, na coletividade, que obviamente, se os senhores procurarem as informações de cunho cultural da época, obviamente que se depararão com portas relativamente grandes no seu aspecto visível, né, por assim dizer, mas ainda assim, dentro de um aspecto grupal, dentro de uma coletividade, aquela porta, então, obtida por meio de suas pesquisas, era relativamente pequena e estreita quando comparada com a proporção, com a estrutura daquela cidade. Veja que, para além dessa compreensão inicial, cultural, histórica, rasa, haja vista que, a respeito de porta, as pesquisas podem ser muito mais aprofundadas do que estas, especificamente, que foram mencionadas aqui, mas nós temos a compreensão do caminho apertado.
E quando se fala de caminho apertado, alude-se agora o argumento à compreensão de conduta, de comportamento. A ideia que evidencia-se subliminarmente no entorno do contexto de um caminho apertado é justamente a compreensão de salvação ou perdição. Você tem duas alternativas: o caminho justo, apertado, e o caminho largo. Esses dois, assim como as duas ora ditas, espelham duas compreensões: salvação ou perdição. Perdição ou salvação. Bem, veja que a essa altura, no item 2 do tópico inicial, o pastor Osiel evoca a fala do capítulo 7 de Mateus, dita pelo próprio Cristo, quando então visivelmente dialoga sobre a proposta do caminho apertado. Ele se utiliza de uma linguagem que, para apertado no seu original grego, o termo ou língua originária da página neotestamentária, faz menção à ideia de se prensar como uvas, espremer, pressionar. É um caminho comprimido, contraído. Logo, o caminho apertado é o que nos leva a praticar os ensinamentos de Jesus. Embora essa tese seja uma tese conhecida por você na condição de um cristão maduro, cineófito, há pouco tempo de rodagem ministerial, logo saberá que essa é uma compreensão bíblica e uma compreensão cristã, mas veja que o caminho apertado, ele leva-nos a essa compreensão, portanto, ele é pedagógico, ele ensina, ele educa, ele constrói, ele matura. Ele olha para mim na condição de um cristão e diz: esse caminho elucidado, ilustrado pela figura de Jesus, é uma das formas que, para trilhá-lo, você precisa internalizar os ensinamentos de Jesus. E quais ensinamentos são ecoados na leitura bíblica e evocados na nossa revista de escola dominical? Não os mais suaves, mas os mais espinhosos. Por exemplo, amar os inimigos, não praticar hipocrisia, acumular tesouros no céu, são elementos, dentre outros vários possíveis, que precisam ser explicitados em mim e você enquanto cristãos. A fim de que essa aula prossiga e esse argumento inicial se encerre, eu tenho em mãos o item 3, que fala sobre a porta larga e o caminho espaçoso. Veja, outra vez, dentro de um aspecto simbólico, que a porta larga e o caminho espaçoso estão de mãos dadas no texto. Ambas as prefigurações simbolizam uma vida sem compromisso com Cristo, que se adequa ao padrão desse mundo, que de alguma forma adota as crenças e valores praticadas em nosso contexto contemporâneo. Eu quero encerrar essa consideração deixando evidente a todos vocês que não é complexa fazer a dissociação entre porta estreita e larga, ao mesmo que caminho apertado e espaçoso. Para caminho apertado e para porta estreita, a linguagem é muito simples. A metodologia, a pedagogia de Jesus é acessível. É alguém que se permite adequar-se nos padrões de Cristo Jesus, que entendera, em princípio, a aceitação de Cristo das nossas figuras, mas que existe um caráter progressivo nesse relacionamento, que exige a santificação, a prudência, a vigilância, o cuidado e vários outros aspectos que vêm a reboque. Por outro lado, a porta larga
e o caminho espaçoso também não são complexos de serem entendidos. Eles deflagram no texto que correspondem a alguém que se compactua com os padrões mundanos. Eu penso que a fala de Paulo apóstolo, no capítulo 12, verso 2 da carta aos Romanos, ela de alguma forma dialogue com isso. Lá ele dissera: não vos conformeis com esse mundo. Conformar lembra de forma e forma no seu original. Paulo está dizendo: não se adeque à forma nem à forma desse mundo. Não siga os padrões deste século. Não siga os princípios e valores de alguém que está escrevendo isso há 2 milênios atrás aproximadamente. Olha a leitura de mundo, olha a cosmovisão de Paulo há aproximadamente 2 milênios. Não se compactuem com essa realidade externa. E aquela linguagem, não obstante estar tão distante, ecoa na nossa realidade. De igual forma, eu e você, se quisermos adentrar pela porta estreita, pelo caminho apertado, precisamos fazer uma escolha sensata. E essa é nos adequarmos ou nos permitirmos adequar com os padrões bíblicos por meio da pessoa bendita de Cristo Jesus. Não se compactue, mas vá na contramão, na colisão com esse mundo. Nós estamos, mas não somos. Em breve habitaremos no reino que nos espera. O segundo tópico da nossa lição é uma pergunta retórica, porque você já consegue perceber a resposta, não é assim? Por que entrar pela porta estreita é difícil? Uma porta aberta, porém difícil. A palavra porta, como você já sabe, vem do latim portae, abertura, saída, escape, uma abertura. A porta para a entrada na pátria celestial está aberta. Estamos na dispensação da graça. Qualquer pessoa que quiser acessar, por intermédio de Jesus, tem essa possibilidade. Agora, existem muitos impedimentos para que a alma do homem atravesse e consiga acessar essa porta, essa abertura. O primeiro obstáculo é o próprio egoísmo. A sociedade contemporânea é uma sociedade que é cada dia mais egoísta. É o antropocentrismo tomando conta. O homem vem se tornando o centro de tudo. As pessoas julgam independentes, autônomas, e elas não querem se render a Cristo. O ego inflado, as pessoas que se dizem autossuficientes, a própria idolatria. E idolatria aqui não é somente o culto à imagem. Idolatria aqui é exatamente tudo aquilo que rouba o lugar da adoração a Deus. E deixa eu abrir um parênteses e te perguntar: você já adorou a Deus hoje? Já agradeceu a Deus hoje porque você pode caminhar sozinho, se assim o pode? Você já agradeceu a Deus hoje pelo pão que te alimentou? Já agradeceu a Deus hoje pelo teu trabalho, pela tua família, pela tua casa, pelo conforto que Deus te deu? Quando nós agimos dessa forma, o coração agradecido, o coração grato, também é um exercício muito saudável para que possamos preservar a nossa comunhão. E isso, diferente do que muitos que até cristãos dizem ser, quando vê um irmão, uma irmã que a todo tempo está glorificando a Deus, está sendo grato a Deus, muitas vezes nos tratam como fanáticos ou como aqueles que espiritualizam tudo. E é muito interessante discutirmos sobre isso aqui, porque a sociedade egoísta, o ego inflado, infelizmente, tem contaminado muitas pessoas, e muitas delas que até no nosso meio estão convivendo, que julgam que não há necessidade de agradecer tanto a Deus.
Eu estive em uma das nossas congregações recentemente e uma das irmãs, ao testemunhar de uma bênção que recebeu de Deus, ela disse: já pensou se o dia de amanhã nós recebermos somente aquilo pela qual agradecemos? Mais ou menos assim. Se eu passei um dia inteiro e não agradeci nada, então, o que eu teria no outro dia? Mas, William, o que isso tem a ver com a porta estreita? Tem a ver com essa quebra do egoísmo? Reconhecer que não sou nada, que dependo de Deus, e quando eu dependo de Deus, agradeço por aquilo que Ele é, eu zelo pela minha comunhão, eu fujo do egoísmo, eu abro mão de qualquer situação de ego inflado, mas eu vou me aproximando de Deus e entendendo que as tribulações que enfrento é porque o caminho literalmente é apertado. Olha, mesmo sabendo de tudo isso, nosso Senhor Jesus ensinou que para tomar o caminho do céu é preciso negar a si mesmo todos os dias. É preciso deixar morrer o que somos para viver a vida com Cristo, a fim de que Cristo resulte em glória progressiva e uma glória indizível nas nossas vidas. Ele precisa dominar, reinar e promover a nossa vida. A porta larga, no entanto, é uma porta muito convidativa. Largo aqui é a ideia de amplo, de conforto, de tranquilidade. Muitos, o caminho da porta estreita é um caminho muito pesado, é um caminho desinteressante, porque a porta larga, ela oferece essa jornada de deleites, de prazeres, uma jornada de libertinagem. Agora, os que andam no caminho da porta larga são pessoas que foram dominadas, enganadas pelas ilusões da vida. São as lentes que a serpente coloca, fazendo com que as pessoas pensem estar em um caminho seguro, porque foram seduzidos por uma fantasia de que supostamente estão bem. Agora, é um caminho de apego prazeroso ao mundo, é muito alinhado à proposta do maligno. E é a Bíblia quem diz que o mundo jaz no maligno. O grande problema de reconhecer que a porta larga supostamente é interessante é porque quem assim o faz declara em alto e em bom som um desprezo a Deus. Tragicamente, todas as pessoas que amam o mundo não terão o direito de entrar nos céus. É Bíblia. A Bíblia nos garante isso. Eu tenho que porfiar por entrar pela porta estreita. Aqueles que amam o mundo, desprezam a Deus. É o Senhor que nos ensina. Está registrado nas Escrituras. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, observa como é sério. O cristão comprometido com o Evangelho de Cristo, ele sabe que o mundo passa e a sua concupiscência também passa. 1 João capítulo 2, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O que é a concupiscência aqui? É o apetite desordenado, muito característico da porta larga. A concupiscência é o desejo, o apetite desordenado das coisas. Então, a porta larga, por mais que ela seja convidativa, é um risco muito grande. Por que, então, tamanha exigência? Olha, diferentemente, então, da porta larga, do caminho confortável, do caminho espaçoso, a porta estreita, o caminho apertado, ele promove e requer essa transformação interior. Ele exige uma decisão pessoal, mas também uma disposição em seguir na contramão do mundo.
na contramão da maioria. E aqui vai uma dica: se o mundo está compactuando com aquilo que você prega, defende e acredita, se está tudo bem, acenda um sinal de alerta aí. Porque nós viemos para confrontar. Quando eu digo nós viemos, eu digo que fomos chamados por Deus para confrontar o mundo, para denunciar o pecado, para não compactuar com os pratos oferecidos pelo adversário. Então, na verdade, o Senhor nos salva, nos liberta, nós vamos a Cristo. Agora, essa transformação é uma conduta em que eu preciso buscar a Cristo todos os dias. Só começa a trilhar pelo caminho da porta estreita quem se reconhece em Cristo como um pecador. Somos pecadores. A diferença agora é que somos pecadores arrependidos e com uma disposição de viver uma vida dirigida por Cristo Jesus como um novo começo. E é a partir dessa jornada que o Evangelho nos faz caminhar em santidade, caminhar em separado, caminhar distante daquilo que o mundo oferece. Nos faz seguir os passos de Cristo, nos faz andar como Cristo andou. E então, dessa forma, estaremos prontos para criar raízes e enfrentar os obstáculos da nossa jornada cristã. Então, seguir pelo caminho apertado, muitas vezes, o desconforto, o arroxo dos espinhos, as pedras que nos machucam, isso requer bastante disposição em seguir, porque andamos na contramão da maioria das pessoas. Mas tem uma garantia, uma vida de alegria, uma vida de glória, uma vida de fidelidade a Deus. Então, porfiai, diz o Senhor, por entrar pela porta estreita, pelo caminho apertado. Isso é uma decisão individual. Que o Senhor nos ajude e que possamos agradá-lo em tudo e permanecermos perseverantes. O caminho é apertado, o caminho é espinhoso, a porta é estreita, mas lá no final teremos então a disposição, a vida eterna e para sempre reinarmos com Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. O tópico 3, portanto, encerra falando sobre a porta e o caminho do céu. Entrando pela porta e pelo caminho do céu. Como isso acontece? Como isso se sucede? Pois bem, em princípio, uma palavra é fundamental. Não há a mínima possibilidade de qualquer sujeito, seja de qual etnia, classe social, raça for, acessar o reino dos céus ou entrar por essa porta, se não for por meio desse método, o arrependimento. Um dos maiores precursores dessa mensagem em caráter neotestamentário, indubitavelmente, foi a figura de João Batista. João pregava o arrependimento. A sua mensagem e o seu respectivo batismo era do arrependimento. Capítulo 3, versos 1 a 10 do Evangelho conforme Mateus traz um depoimento nesse sentido. Bem, a essa altura, veja que a mensagem de João, não obstante ser uma mensagem com autenticidade, ela era fundamentada em figuras que lhe precederam. Isaías, por exemplo, na altura do capítulo 1, verso 16, capítulo 55, verso 7, o próprio Jeremias, capítulo 7, verso 3, são expoentes de uma mensagem muito similar a essa propagada 700 anos depois pela figura de João Batista. De igual forma, o arrependimento bíblico, vai dizer o pastor Osiel, dentro de sua análise contextual, não é uma questão meramente emocional. Não se trata aqui, caríssimo ouvinte, de um sentimento de culpa, de alguém que se culpa por uma ação e recorrentemente ou reincidentemente
age de uma forma semelhante em dias, meses, anos posteriores. Arrependimento fala de uma alteração comportamental significativa, de um giro, no mínimo, de 180 graus, que impacta numa mudança abrupta de direção. Giro de 180 graus faz com que o sujeito que está na direção norte abruptamente vá para a direção sul. O sujeito que estava na direção leste vá abruptamente para a direção oeste. Isto é uma mudança significativa, comportamental, maiúscula, radical. Claro que as expressões que eu estou utilizando, os senhores possivelmente me entenderão. Num segundo momento, para entrar por essa porta e pelo caminho que conduz ao céu, é imprescindível que nesse processo de arrependimento exista a confissão do meu pecado, o reconhecimento de quem sou, do meu tamanho, de quanto sou pequeno, dependente de alguém grande, que é o próprio Deus, de como sou um sujeito pecador, apesar de ter sido assistido, acolhido, alcançado por Cristo Jesus, apesar de isto não me rotula como alguém impecável. Não, senhores, eu ainda assim, embora redimido por esse sangue, continuo a ser pecador. Essa compreensão não é minha, é uma compreensão bíblica, paulina a propósito, capítulo 3 do Evangelho, melhor, da carta paulina, obviamente aos Romanos, versículo 23, ele conversa conosco sobre essa compreensão. E uma análise pontual do pastor Gomes é que, quando o homem reconhece que é um pecador, ele recebe o perdão dos seus pecados. É o reconhecimento da nossa estatura, limitação, pequenez e coisas similares, muito parecidas. Essa é uma compreensão diária, né? Não é uma compreensão que deve se acontecer apenas no ato da aceitação da figura de Cristo a mim ou vice-versa, nesse início da relação. Ela é uma ação que deve ser contínua, redundante, né? Retumbante, por assim dizer. Enfim, esse sujeito, ora arrependido e que confessara a Deus os seus pecados, ele precisa produzir frutos de arrependimento. Esses frutos, conforme Lucas registra no capítulo 3, dos versos 11 a 14, envolve honestidade, misericórdia, respeito às autoridades, dentre outros. Então, amigo, irmão, irmã, senhor, senhora, moço, moça que me ouve, nós, enquanto cristãos, que temos por interesse acessar a porta estreita e o caminho que nos conduz aos céus, precisamos produzir frutos. Eu vou repetir, irmãos, este que vos fala, em princípio, precisa produzir frutos, e frutos bons. Essa é a missão que nos é dada, uma missão grupal, coletiva. Nós precisamos produzir frutos, e os frutos precisam ser bons. Que Deus nos dê essa graça, que Deus nos dê essa condição de que entendamos que no reino existe produtividade. O que eu tenho produzido? O que você tem produzido? E com qual viés? Com qual motivação produzimos o que temos produzido? Isso também é importante na questão, não é? Se você tem produzido frutos e os frutos são bons e existe uma boa motivação desde a irrigação, desde a cultivação do processo, fique tranquilo que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que é lavrador do processo, acompanha todo passo a passo, desde o plantio, a irrigação, a cultivação, até que o dia chegue em que ele deva, de fato, colher esses frutos. Continue produzindo, continue fazendo a obra de Deus, faça para Deus, dê o seu melhor, porque esse Deus devidamente haverá de recompensá-lo pelos frutos produzidos. Lembrem-se, frutos
de arrependimento que acontecem de uma maneira espontânea, por meio da honestidade, da misericórdia e do respeito. Que esses frutos estejam evidentes nas nossas respectivas personalidades e naturezas por meio de Cristo Jesus. Concluindo a lição de hoje, eu acho que ficou bem claro que a porta larga, ela é muito convidativa. Não podemos ser hipócritas. Pode chamar a sua atenção, pode chamar a minha atenção. E olha, não existe bom em relação a isso. O que existe é a graça de Deus sobre as nossas vidas para nos fortalecer e nos ajudar, nos auxiliar a perseverarmos no caminho estreito. No momento então que inicia a sua jornada com Cristo, você, enquanto cristão, nós devemos ter a consciência de que escolhemos o caminho estreito e a porta apertada porque nós estamos trilhando um caminho superior, um caminho para o céu. Isso faz-nos entender que precisamos, com muita convicção, renunciar o nosso eu, renunciar os nossos pensamentos, renunciar os nossos desejos pecaminosos. Para que isso, William? Para que Cristo apareça, para que a glória de Deus seja notória na nossa vida. Como isso é possível? Somente por meio de um verdadeiro arrependimento, somente pelo caminho da confissão de pecados, somente pela experiência do perdão. Assim, teremos a convicção também de que Cristo reina na nossa vida, de que não somos nada e que dependemos dele todos os dias, indistintivamente todos os dias, porque nós estamos caminhando para o céu. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, a sua vida, em nome de Jesus. Até a próxima lição, permitindo o nosso bom Deus. Fique na paz do Senhor.